Superando as aflições com a ajuda do Senhor. Introdução. O Salmo 129 é um cântico de confiança e perseverança diante das dificuldades. Este salmo faz parte dos cânticos de romagem e expressa a dor do povo de Israel que, ao longo da história, enfrentou grandes perseguições e sofrimentos. No entanto, ele também revela a fidelidade de Deus, que sempre livra seus filhos e não permite que os inimigos prevaleçam. Ao estudarmos este salmo, veremos como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa própria vida, aprendendo a confiar no Senhor mesmo nos momentos mais difíceis. Explicação versículo por versículo. Versículo 1. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Aqui, o salmista reconhece que o sofrimento acompanha o povo de Deus desde o início. Israel passou por diversas provações, desde a escravidão no Egito até as perseguições dos inimigos ao longo dos séculos. Este versículo nos lembra que as provações fazem parte da caminhada cristã, mas não definem nosso destino. Versículo 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia, não prevaleceram contra mim. Mesmo diante das aflições constantes, o salmista declara que os inimigos não foram capazes de destruí-lo. Isso nos ensina que, apesar das dificuldades, aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes. As lutas podem ser intensas, mas não são definitivas, pois Deus sustenta seus filhos. Versículo 3. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Aqui, há uma metáfora poderosa sobre o sofrimento do povo de Deus. Os inimigos são comparados a lavradores que abriram sulcos profundos nas costas, simbolizando dor e humilhação. No entanto, essa imagem também nos lembra que Deus pode transformar nosso sofrimento em crescimento, assim como um campo arado se torna fértil para novas colheitas. Versículo 4. O Senhor é justo, Ele cortou as cordas dos ímpios. Deus é justo e não permite que a opressão dure para sempre. Ele liberta seu povo, cortando os laços da injustiça. Esse versículo nos dá a esperança de que, no tempo certo, Deus intervirá e trará livramento para aqueles que o seguem. Versículo 5. Sejam envergonhados e tornem atrás todos os que odeiam a Sião. O salmista pede que os inimigos de Sião sejam envergonhados e derrotados. Isso nos ensina que aqueles que se levantam contra os filhos de Deus não terão sucesso em seus planos. Deus é o defensor do seu povo e frustra os intentos dos ímpios. Versículo 6. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes de florescer. A erva dos telhados era fraca e não tinha raízes profundas, secando rapidamente. Da mesma forma, aqueles que se opõem a Deus podem até parecer fortes por um tempo, mas logo desaparecem. Suas conquistas são passageiras e não têm sustentação diante da justiça divina. Versículo 7. Com a qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço. O salmista reforça que os inimigos de Deus não produzem frutos duradouros. Suas ações são infrutíferas e não resultam em bênçãos verdadeiras. Isso nos lembra que o caminho do ímpio leva à ruína, enquanto aqueles que permanecem fiéis a Deus desfrutam de uma colheita abundante. Versículo 8. Nem tão poucos que passam dizem, a bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Os ímpios não recebem a bênção do Senhor porque escolheram caminhos de injustiça. Isso mostra que a verdadeira prosperidade não está na riqueza ou no poder terreno, mas na presença e no favor de Deus. Reflexão. O Salmo 129 nos ensina que o sofrimento é real, mas a vitória pertence ao Senhor. As aflições vêm, mas não nos destroem. Podemos enfrentar perseguições, dificuldades e momentos de grande dor, mas Deus é fiel para nos sustentar. Assim como Ele livrou Israel no passado, Ele também nos livra hoje. Devemos confiar em sua justiça e permanecer firmes, pois aqueles que o seguem nunca serão envergonhados. Oração forte. Vamos orar juntos? Feche os olhos e abra o seu coração para Jesus. Senhor Deus, Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Mesmo quando sou perseguido, sei que estás comigo. Sei que minhas dores não são em vão e que Tu transformarás meu sofrimento em vitória. Livra-me das mãos dos ímpios, corta as amarras da injustiça e fortalece meu coração para permanecer firme na fé. Que eu jamais duvide da Tua fidelidade, pois sei que no tempo certo Tu me exaltarás. Em nome de Jesus. Amém. Agradecimento. Senhor, obrigado porque Tu és justo e fiel. Obrigado porque, mesmo em meio às provações, posso confiar que Tu estás comigo. Agradeço pelas bênçãos que já recebi e pelas que ainda virão. Que minha vida seja um testemunho do Teu amor e da Tua graça. A Ti seja toda a glória, hoje e sempre. Amém.